começa agora o Religare, Conhecimento e Religião. A canonização existe na Igreja Católica desde o século IX. Antes disso, o modelo estava associado ao martírio de sangue. Hoje, há um panorama mais diverso quanto ao modelo de santidade. Aqui no Religare, eu recebo o filósofo Padre Ismar Dias de Matos. Nós vamos conversar sobre modelos de santidade no cristianismo católico. Padre Ismar, prazer recebê-lo aqui no Religare. O prazer é meu, Flávio. Participe do programa e envie a sua pergunta sobre o tema de hoje para o nosso convidado. Anote aí o número do nosso WhatsApp, 31, que é o código de área aqui de Belo Horizonte, 996428473. Receba as nossas notificações quando um novo programa for postado. Procure por Religare, Conhecimento e Religião no YouTube. Clique em inscrever-se e marque no sino para receber as nossas atualizações. E sempre que você gostar do programa, compartilhe as entrevistas do Religare nas suas redes sociais. Padre Ismar, esse estudo sobre os santos, né, tem nome, tem um espaço, inclusive, na academia. Como é que a gente identifica, né, quem cuida de estudar esses temas? Bem, existe o termo agiologia, né? Sim. E tem uma academia na Itália, uma academia de agiologia. Aqui no Brasil tem também uma primeira que foi criada em 2004, da qual eu sou associado efetivo fundador. Sim, inclusive você fazendo o doutorado em Ciências da Religião na PUC Minas cuida também desses assuntos na sua pesquisa. Sim, cuidamos, sim. Bem, quando a gente fala sobre esse assunto, a presença desse tema da santidade está presente na história do cristianismo, podemos falar desde sempre, né? Desde o cristianismo primitivo. Mas ao longo dos séculos vai mudando um pouco o perfil, inclusive os modos de se reconhecer a santidade. Como é que era lá no começo, aquela época do martírio, né? O martírio de sangue? Como começa esse tema? Bem, o primeiro grande mártir é Jesus Cristo, né? E vai ser considerado santo pelo povo aquele que mais próximo estiver de Jesus. Tem lá narrado no livro dos Atos dos Apóstolos o martírio de Santo Estevão, é o protomártir da igreja, né? Então, os santos, no começo, eram aqueles que morriam doando, derramando o seu sangue como Cristo. Sim. O termo canonização, ele surge quando, Ismar? Bem, no século IX, Santo Eurico, na Alemanha, não sei precisar qual diocese, foi canonizado. Cano, em grego, você sabe, é uma ordem. Então, é colocar alguém num rol, numa ordem, para ser venerado pela igreja. Então, o santo da igreja da Alemanha está no cano, da igreja da Itália, da igreja, né, da Romênia. Então, é colocado numa mesma lista para ser celebrado na igreja universalmente. Você me explicava, antes da gente começar aqui a entrevista, que antes as igrejas locais é que reconheciam seus santos. Sim. Os bispos, né? Sobretudo os bispos eram os responsáveis. Sei. E quando é que isso é levado, né, para o bispo de Roma, que é o responsável? Quando é que começa esse processo assim, mais centralizado em Roma? Como era descentralizado, começou a aparecer alguém assim que não era tão santo assim e já começava a haver contradição sobre a vida dele. Então, o Papa, no ano de 1234, né, levou para si esse encargo de ser ele o exclusivo canonizador dos santos. Então, a partir do século XIII. Né? A gente falava que no início, então era a ideia do martírio que identificava o santo. Mas, assim, quais são os perfis ao longo da história? Nós poderíamos organizar, assim, tipos de santos? Sim, podemos, sim. O martírio em profusão deixou de acontecer quando a igreja deixou de ter aquela perseguição do Império Romano. Então,
Que outra forma de santidade nós podemos buscar? Naquelas pessoas que eram os protetores do povo. Muitos reis se tornaram santos, monges, aqueles que se doavam ao povo, protegendo o povo, seja religiosamente, seja militarmente, seja materialmente. Então começou a surgir os santos vindo da vida monástica, sabe? Esse é um outro tipo. Esse é um segundo modelo. Uhum. Há outros? Há outros modelos daqueles chamados confessores, daqueles que doavam a sua vida num outro tipo de martírio, numa dedicação lenta, diária, às vezes até anônima, né? E eram venerados pelo povo. Então, sim, mártires, confessores, esses dois grandes tipos, mas entre eles há esses santos vindos da vida monástica e régia mesmo. Sim. Esse tema da santidade, a gente já falou aqui, ele está presente na história do cristianismo. Mas essa questão de venerar o santo é muito próprio da Igreja Católica. Os protestantes têm uma posição diferente em relação a isso. Os evangélicos, não é, que vêm também da Reforma, né, nos dias atuais, também questionam isso e tem uma outra concepção. O que é, afinal, não é, ser santo, né, nesse cenário de disputas, né, se vale, se está certo, se está errado? Os evangélicos, né, têm uma opção radical contra isso. Para eles, santo é só o Senhor, né, do qual vem toda a santidade. Mas há, antes de nós cristãos, no judaísmo, considerar santos. Moisés é santo, Davi é santo, Elias é santo. Então, há muitos... Na tradição judaica. Há dias no ano, né? Há dias no mês, durante o ano, em que são venerados os patriarcas e profetas dentro do judaísmo. E dali que pode ter vindo esse modelo, então? Para o caso do cristianismo? O modelo do cristianismo é do próprio Jesus, né? E, como eu disse a você... Digo essa tradição de reconhecer santos. Ah, sim, pode vir do... Tem lá no livro, né? Não me lembro aqui agora, num livro bíblico, vamos dizer assim, a primeira lista de canonizações do profeta lá, do Enoque. Ah, sim. Certo? Lá tem uma primeira lista de canonização, biblicamente. Agora, parece inadmissível, mas o islamismo também tem os seus santos. O Mohammed, né, é o santo lá, certo? Então, dentro do cristianismo católico, há essa tradição, não só o católico romano, mas o católico ortodoxo e outras vertentes do catolicismo. Agora, os protestantes é porque tem uma interpretação teológica ou bíblica de não venerar imagens. Isso que eu ia lembrar, que acho que a questão está bem na questão da imagem, né? Os muçulmanos não têm imagem, mas eles têm ícones, certo? Né? Então, mas é alguém que está sendo lembrado ali. Essa disputa acho que está longe de ser resolvida, porque recentemente, com o caso da canonização da Irmã Dulce, fui ver nos comentários, né, as pessoas então identificadas com outras igrejas cristãs e sendo evangélicas, tal, sempre faziam esse tipo de comentário. Vou deixar para a gente seguir depois, porque vamos falar especificamente sobre canonização de Irmã Dulce. Sobre a questão da presença das mulheres, né? Reconhecer mulheres como santas. Não é? Como é que é isso na tradição do cristianismo? No começo, né, nos primeiros séculos, não havia presença de mulheres, né? Isso já é lá para o século muito incipiente ainda, no século IX, né? A partir da Idade Média, mas é só, vamos dizer assim, na era moderna e, por que não dizer, contemporânea, que as mulheres marcaram presença. Sim. Né? E nos tempos mais atuais também... A presença é muito grande, a presença das mulheres. Não só que no começo começou com No começo havia aquela
presença muito grande de religiosas que tinham voto de pobreza, de obediência, de castidade. Mas depois isso foi se ampliando, que não é só quem vive esses 3 votos aí é que encontra santidade, né? Então, a presença feminina, na atualidade, eu creio que é bastante grande. Mas isso não podemos dizer que foi desde o começo. Sim. Quando a igreja fala que alguém é santo, ela está deixando de reconhecer a humanidade dessa pessoa? Não, de modo algum. Só é santo quem é plenamente humano. É alguém que está, né, que esteve, né, sobretudo, esteve engajado no seu tempo, viveu o seu tempo histórico. Não é aquele indivíduo que fugiu para um mundo da lua, como se diz. Não, ele foi plenamente contemporâneo do seu povo, do seu tempo, da sua história. Porque também, pelo mesmo motivo, né, acompanhei recentemente várias manifestações falando, mas era uma pessoa humana e tal. E me chamou a atenção isso, porque, bom, mas tem que ser não humano, né? Jesus era plenamente homem. Isso, a teologia não deixa de falar isso. Certo? O tempo todo, Jesus assumiu a humanidade de uma vez por todas com a encarnação. Então, o santo e santa devem ser humanos plenamente. Bom, eu vou chamar o intervalo, mas eu quero conhecer depois também como é que é esse processo de canonização, quais são as etapas. Eu acho que o nosso telespectador também quer saber sobre isso. Hoje, no Religar, eu recebo o filósofo Ismar Dias de Matos, professor da PUC Minas. Nós estamos falando sobre modelo de santidade no cristianismo católico. Você pode participar do programa de hoje enviando perguntas para o nosso WhatsApp. O nosso número é 31 99642 8473. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos falando sobre modelo de santidade no cristianismo católico. Aqui no estúdio eu recebo o colega, professor da PUC Minas, do Departamento de Filosofia, Padre Ismar Dias de Matos. E se você quiser mandar para ele uma pergunta, aproveita esse bloco, o nosso telefone, o nosso WhatsApp, 31 99642 8473. Estamos esperando pela sua participação. Ismar, como é que é o processo de canonização? São muitas etapas, né? Assim, em síntese, como é que seria esse processo? Como é esse processo? Bem, são basicamente 4 etapas. Quando se pede para iniciar o processo sobre alguém, qualquer pessoa pode pedir isso, mas normalmente quem faz é dioceses, congregações religiosas, né? Mas qualquer pessoa, em tese, pode pedir. Então, quando aquele pedido é aceito pela congregação da Causa dos Santos, então há nada obsta, aquele candidato começa a ser chamado de servo de Deus. E aí tem uma primeira fase diocesana das investigações. Aprovada esta fase diocesana, ele tem um status elevado para venerável. E é enquanto venerável que este candidato ao altar pode ter um pedido de milagre atribuído a ele. Uma vez que esse milagre for comprovado e atestado como válido, ele passa de venerável para beato. E aí pode ter um segundo milagre para se tornar santo. Aí é a canonização propriamente dita. Mas o Papa pode canonizar alguém só com o milagre que o fez beato. Eu ia perguntar isso, você tem que... A questão, o que é isso? Atribuído um milagre. Quem é que faz o milagre? O que a igreja entende sobre isso? O milagre, quem faz o milagre é Deus. É a divina providência. Mas, num determinado momento, alguém pode recorrer, por exemplo, ao meu candidato lá da Cônigo Lafayette, ao padre Eustáquio, né?
Padre Eustáquio é beato. Né? Eu participei da beatificação dele lá no Mineirão, 2006. Me lembro desse. Então, a pessoa que está com uma grande necessidade invoca e pede a esta pessoa uma graça. E, às vezes, ele é contemplado com esta graça. E tem que ser algo muito forte e que talvez a ciência não explique. Isso tem uma equipe de peritos. De peritos? Tem. Uma equipe de peritos. Dependendo da área, né, que for, da saúde, pode ser algo também espiritual. Quanto tempo pode durar isso, Ismar? Como? Esse processo, essa investigação? Olha, são muitos anos? Flávio, depende. A canonização de João Paulo II durou 9 anos. Da Irmã Dulce durou 27. Da Madre Teresa de Calcutá, 19 anos. São Francisco, 2 anos. Sei. São Francisco de Assis, 2 anos após a morte dele, ele era santo. Então, isso varia. Varia. Eu queria comentar, porque você tem experiência, inclusive, em preparar a postulação, não é? Sim. Está aqui, inclusive, vou mostrar para os telespectadores o livro que você escreveu quando você estava trabalhando no processo do Cônigo Lafayette. Isso. E aí dentro tem uma parte que eu apresento detalhadamente essas 4 fases que eu mencionei aqui. Sim. E esse processo avança? Esse processo está avançando. Está avançando? Está avançando. Tem uma pergunta de uma telespectadora, Amanda Cristina, lá do Barreiro. Ela pergunta assim: quando a Igreja Católica realiza diversas canonizações, é porque ela está em crise? Pelo contrário, ela está em efervescência. Se ela estivesse em crise, ela não canonizaria ninguém. Não há nenhum tipo de interesse que leve a tomar a decisão por canonizar esse ou aquele? Esses processos, por exemplo, uns deles são longos, né? E uma coisa interessante, Flávio, eu não sei se você vai perguntar, mas o Papa João Paulo II, ele dinamizou essa questão dos processos, porque antes dele, para começar o processo de alguém, era necessário esperar 50 anos da morte. João Paulo II mudou isso para 5. Eram necessários 2 milagres para fazer um beato, ele passou para 1. Eram 2 milagres para o beato se tornar santo, ele reduziu também para 1, podendo substituir esses 2 para um só. Então, o Papa João Paulo II, então, fez interferências importantes. Interferências legislativas, porque ele queria a presença da santidade em todos os continentes. Sim. Queria universalizar a presença dos santos. A irmã Barbosa, que começa, inclusive, cumprimentando, falando da sua presença lá pela paróquia São Geraldo, ela pergunta sobre o termo canonização, nós falamos no início do primeiro bloco, e pediu para você comentar sobre todos somos chamados a sermos santos. Sim, a fonte da nossa santidade está lá no livro do Levítico, né? Sede santos como vosso Pai Celestial é santo. Então, a santidade é o apelo principal de cada cristão, de cada judeu, né? Sermos santos. E a santidade nossa tem a sua fonte no próprio Cristo. Só vós sois santos, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, certo? Então, não existem modelos de santidade aqui no mundo humano, não. Esses que são santos considerados aqui, porque tiveram como modelo primeiro o Cristo Senhor. É um tipo, então, de reconhecimento. Reconhecimento. E o termo canonização, eu vou voltar a falar, porque a irmã certamente não viu. Canonizar, cânon é ordem, né? É organização. Então, você coloca o nome daquela pessoa no rol, no cânon dos santos. O que significa para a Igreja do Brasil a canonização da Irmã Dulce? Olha, eu creio que é um reconhecimento muito grande de alguém que viveu numa extrema simplicidade ser elevada à honra dos altares. E é importante para o mundo ter a Irmã Dulce, porque ela não será cultuada por nós brasileiros, é por toda a Igreja. O dia 13 de agosto, por exemplo, do próximo ano,
toda a igreja vai rezar por Irmã Dulce. Sim. Ela é a primeira brasileira nascida no Brasil. Há outros santos brasileiros, né? Mas não nascidos aqui no Brasil. Exatamente. Santos do Brasil e brasileiros, né? Sim. Aqueles que foram canonizados e que nasceram em outros países, mas viveram um tempo aqui, são considerados do Brasil. Mas, genuinamente brasileira, a Irmã Dulce é a primeira mulher. Primeira mulher. E como é como está o processo hoje? Como é que está a fila para os santos aqui do Brasil? Você fez as contas hoje à tarde, né? Fiz. Nós temos hoje com a Irmã Dulce 37 santos, 51 beatos, né? Beatos são aqueles que já estão a um passo da canonização. Nós temos 14 veneráveis e 66 servos de Deus. Servos de Deus que estão no primeiro passo, no primeiro degrau do processo. Desse processo. E assim vai caminhando, então, esse tema. E assim vamos caminhando. E muita gente também não leva adiante a causa de alguém porque é um processo caro, certo? Se cobra em euro, porque você faz um processo todo em português. Ele tem que ser traduzido, por exemplo, para o italiano. Esse tema dos peritos, né? Que você a viagem falou, dos peritos para fazer a exumação dos corpos, o pagamento dos peritos, por exemplo, para constatar uma doença, toda uma documentação, verter aquilo na linguagem oficial que Roma aceita. Você falou que no começo está a vontade popular de reconhecer o santo. Sim. Mas no caminho, então, tem todo esse processo. Porque esta devoção popular, ela não é fabricada. Ou ela existe ou ela não existe, né? Agora, só a vontade popular não canoniza o santo. É preciso a autoridade da igreja, porque ela vai ver a vida daquele candidato com minúcias. E se tiver alguma coisa que desabone a vida dele, por mais que o povo venere, ele não vai ser colocado no rol dos santos. Sim, isso daí reconhecido santos pela igreja. Porque o povo tem seus santos, né? Sim, tem muitos santos. E santos até lendários, né? Como a gente falava aqui em off, a escrava Anastácia, né? Não se sabe onde a escrava Anastácia foi sepultada, onde ela foi batizada, portanto, ela não existe. Registros. Bom, agradeço você ter vindo aqui ao programa e parabéns pela sua pesquisa. A gente vai aguardar e vai chamar você de volta quando sua pesquisa estiver concluída para saber mais sobre esse tema. Será um Obrigado, prazer. viu, Ismar, por ter vindo. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer sobre as nossas atividades, os nossos cursos de graduação à distância em Ciências da Religião, especialização, mestrado, doutorado em Ciências da Religião. Para você saber sobre isso, basta acessar a nossa página, pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nós voltamos com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial. Até lá!